estar ouvindo. Todo mês some dinheiro do seu contra-cheque, ninguém viu, ninguém assinou, ninguém pediu licença. Simplesmente foi. Eu vou te apresentar dois suspeitos hoje, mas antes eu preciso contar a história de uma mulher. Ela não existe de verdade, mas os números dela são reais. Eu vou chamar ela de Dona Ambrosilda. Sim, esse é o nome dela, Ambrosilda, com B e Z. Não questiona, segue. Dona Ambrosilda tem 67 anos, mora num apartamento alugado de 1 quarto na periferia de São Paulo. Hoje, em 2026, ela recebe R$ 1.621 do INSS por mês. O aluguel é de R$ 700, sobram R$ 921 para tudo. Remédio, mercado, luz, gás, transporte. R$ 921 é menos do que o brasileiro médio gasta em delivery num mês bom. Mas a Dona Ambrosilda não tá pedindo delivery, ela tá pedindo para conta fechar, que é um pedido bem mais modesto e bem mais difícil nesse país. O detalhe que importa nessa história toda, ela não fez nada de errado, ela fez tudo certo. 32 anos com carteira assinada, nunca faltou contribuição, nunca deu calote no sistema. Se você entender como Dona Ambrosilda chegou aqui, você vai entender onde você pode chegar também. De volta para 1993, Dona Ambrosilda tem 34 anos, auxiliar administrativa numa fábrica no ABC Paulista. Carteira assinada, cabelo black power, batom vermelho, sonhos no tamanho certo. Todo mês 2 caras apareciam no contra-cheque dela sem ser convidados. O INSS e o FGTS. Tipo aquele vizinho que chega sempre na hora do almoço, come tudo e ainda reclama que a comida estava fria. O INSS pegava até 14% do salário. Quanto mais ela ganhava, mais o governo ficava orgulhoso. Tão orgulhoso que pegava uma fatia maior. É o imposto do reconhecimento. Parabéns pelo aumento, Ambrosilda. Toma aqui o desconto maior. E o patrão depositava 8% do salário dela no FGTS numa conta na Caixa, no nome dela, todo mês. Calma, calma, calma. Não começa a gostar do patrão ainda. Porque esse dinheiro ficava numa conta que era dela, mas ela não podia mexer quando quisesse. Era dela, mas não era dela. Tipo presente de Natal embrulhado que você só pode abrir se acontecer uma das seguintes tragédias da sua vida: ser demitido, ficar doente ou o mundo acabar em condições específicas previstas em lei. É o único investimento do planeta onde a rentabilidade depende da sua desgraça. Mas o sistema dizia: contribua agora, no futuro você fica protegida. O Brasil que trabalha, o Brasil que constrói, o Brasil que deposita 8% todo mês sem reclamar e sorri para a câmera. A Dona Ambrosilda sorriu, depositou 32 anos seguidos, ela fez a parte dela. E o sistema? A gente vai ver. Já errei, tudo isso também é para isso que esse canal existe. Se ainda não tá inscrito, faz isso agora. O próximo vídeo vai doer igual. O que o sistema não contou para Dona Ambrosilda é o que estava acontecendo com o dinheiro do FGTS dela enquanto ficava parado por lá. Por muitos anos, o FGTS rendeu abaixo da inflação. O rendimento era 3% ao ano mais taxa referencial. A taxa referencial, que treco é esse, pô? Ô, roteirista, que é isso, pô? Me explica direito isso aí. Ah, eu pensei que era boleto, mais um boleto bancário para pagar. É uma taxa que existe, tem nome bonito, aparece nos documentos oficiais do governo e historicamente ficou quase perto do zero. Pro nosso lado é sempre desse jeito, né? Beleza. É o servidor público das taxas financeiras, presente na folha, mas a contribuição é bem discreta. É feito aquele vaso de planta artificial na recepção do banco. Tá lá, ninguém rega, ninguém sabe por quê, mas
mas tá lá. Resultado, o saldo da dona Ambrosilda crescia no extrato, mas comprava menos coisas na prática. O FGTS rendia menos que promessa de cunhado em churrasco de domingo. Semana que vem eu te devolvo, mano. O cunhado nunca voltou, o dinheiro e o cunhado a mesma energia, a mesma saudade e o mesmo sumiço. Era feito aquela muda de árvore que você plantou no quintal em 2008, que ainda não deu sombra suficiente para sentar embaixo. O STF decidiu que o FGTS precisa render pelo menos a inflação oficial. Não é o melhor investimento do mercado, mas pelo menos a muda de árvore parou de encolher. Depois de muitos anos plantada, mas tudo bem. 2025, dona Ambrosilda tem 63 anos, abre o aplicativo Meu INSS, faz a simulação, o número que aparece na tela, 1518. Ela olha para o número, olha de novo, faz a conta do aluguel na cabeça, 32 anos. E o sistema vai devolver para ela exatamente o piso. É o mesmo valor que pagaria qualquer trabalhador, independente do tempo de contribuição. Dezenas de milhões de aposentados brasileiros recebem até um salário mínimo de benefício, independente do tempo que contribuíram. Cada um deles é uma dona Ambrosilda, com uma história diferente que chegou no mesmo lugar. Mas espera, porque até aqui eu só falei do que o sistema não conseguiu fazer direito. Agora vem o que algumas pessoas fizeram de propósito. Enquanto dona Ambrosilda recebia R$ 1.518 por mês, alguém estava descontando uma parte sem ela saber. Bilhões de reais desviados ao longo de anos, mais de 1,4 milhões de beneficiários lesados. Associações e sindicatos cobravam mensalidade direto do benefício dos aposentados. Sem autorização, o dinheiro ia, a dona Ambrosilda não sabia. Olha o nível de criatividade desse sistema. Não precisou hackear banco, não precisou cofre, não precisou máscara, nem fuga de helicóptero. Bastou cadastrar um desconto que a maioria dos aposentados não ia perceber no extrato, o golpe mais sem imaginação da história. E funcionou por anos. Belo dia esse em que a maior fraude contra aposentados não foi um hacker russo, foi um boleto que ninguém autorizou. E enquanto os investigados acumulavam carros de luxo apreendidos pela Polícia Federal, a Ambrosilda tentava fechar a conta de R$ 921 no mês. Olha, eu preciso ser honesto. Antes desse vídeo, eu nunca tinha aberto o meu INSS. Nunca tinha feito a simulação, eu sabia que pagava, não sabia quanto ia receber. Abri o app, o número apareceu, fechei o app. Não porque era assustador, porque era melancólico. Sabe aquele sentimento de abrir a geladeira esperando sobrar a pizza e só ter um ovo? Tecnicamente tem comida, mas não era o que você queria encontrar. Ô, fela da mãe! E se eu, que passei horas pesquisando esse assunto, nunca tinha calculado, imagine quem não pesquisou. Essa história não é sobre a dona Ambrosilda, é sobre você que trabalha com carteira assinada, paga INSS todo mês, tem FGTS acumulando e nunca parou para calcular o que vem depois. Então o que você faz? Abre o Meu INSS agora, faz a simulação. É melhor ver hoje do que aos 63 anos em frente à geladeira sem pizza. Entra no app do FGTS, vê seu saldo, esse é dinheiro seu. Sabe quando pode usar. E entende o seguinte, é essa a mais importante. O INSS e o FGTS são um dos pilares da sua aposentadoria, não o único. Esperar só eles é como esperar chover no sertão para encher a piscina. Pode acontecer, mas não planeje o churrasco em cima disso. Esse risco tem
nome, tem rosto, tem 67 anos, mora num apartamento alugado de 1 quarto, recebe o mínimo por mês, depois de 32 anos contribuindo sem falhar uma vez sequer. Aqui é o Cyberlex, boteco com dado real, raiva com contexto e, em vez em quando, uma história que faz você querer ligar pro seu pai para ver se ele fez a simulação. Me conta nos comentários, você já fez a simulação do INSS? Ah, que pergunta, hein, ó? Você tá louco, meu? Quem vai fazer essa simulação? O número foi o que você esperava? Pode ser honesto, aqui ninguém tá de castigo. Se você tem alguém na família que ainda não parou para pensar nisso, manda esse vídeo sem comentários. Às vezes a gente precisa ver os números antes de acreditar. Até a próxima e fui. Tchau, obrigado. Fui. Foda.